Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma médica foi baleada numa tentativa de assalto em Santo André, no ABC Paulista. Uma testemunha gravou toda a ação. A mulher é abordada por 3 assaltantes que queriam levar o carro. Ela pede para que deixem a bolsa. É sério. 2 assaltantes entram no banco de trás. De repente, o bandido que está na direção atira. Um comparsa faz mais disparos. Um dos tiros passa de raspão e chega a levantar o cabelo dela. Um outro acertou o ombro. O criminoso não consegue dirigir o carro, que é automático. Os 3 saem correndo e roubam outro veículo estacionado mais à frente. Dessa vez, eles conseguem fugir. A mulher foi levada ao hospital e já recebeu alta. Veja agora outros destaques desta edição. Um policial militar foi sequestrado por engano em Minas Gerais e os criminosos morreram em troca de tiros com a polícia. E a poucos dias da votação tem a agenda dos candidatos à presidência e os números de mais uma pesquisa eleitoral. O ex-deputado Roberto Jefferson disse em depoimento à Polícia Federal que atirou 50 vezes em direção aos agentes que foram à casa dele no interior do Rio de Janeiro cumprir uma ordem de prisão. Roberto Jefferson está preso numa cela isolada. Roberto Jefferson deixou o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, e foi levado para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste da cidade, durante a noite. A prisão em flagrante por 4 tentativas de homicídio contra agentes federais foi mantida em audiência de custódia. No último domingo, o ex-deputado resistiu à prisão e atacou os policiais que foram até a casa dele, em Comendador Levi Gasparian, no interior do estado, cumprir a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em depoimento à polícia, Roberto Jefferson assumiu que atirou aproximadamente 50 vezes com um fuzil. Além disso, arremessou 3 granadas. Uma na frente da viatura policial, uma atrás e outra dentro de casa para assustar um policial. Ele disse que não atirou para matar e que, se quisesse, matava, pois estava em posição superior e com um fuzil com mira. Os policiais federais envolvidos nos ataques também prestaram depoimento. A agente Karina Oliveira, que precisou levar pontos no rosto e na coxa, contou que logo que chegaram, tocaram o interfone e que Roberto Jefferson os atendeu dizendo, abre aspas, vocês não vão me levar, eu não vou com vocês. Logo depois, ele teria levantado a mão, mostrado a granada, tirado o pino e ameaçado os agentes dizendo, vocês estão juntinhos aí. Vão machucar. Segundos depois, jogou a granada em direção à viatura da Polícia Federal. O delegado Marcelo Vilela, que também se feriu, afirmou que, de forma dissimulada, Roberto Jefferson puxou a granada e lançou na parte traseira da viatura. Tudo isso depois de apontar um fuzil e atirar em direção aos policiais. Os outros 2 agentes disseram que Roberto Jefferson planejou toda a ação e que, ao resistir à prisão, estava preparado para atirar. Contaram ainda que, quando um deles pulou o muro da casa para abrir o portão, uma mulher pediu para que fossem embora, porque aquilo não iria terminar bem. E que o motorista que apareceu para socorrer os policiais se apresentou como cunhado do ex-deputado. Roberto Jefferson tem licença de colecionador, atirador desportivo e caçador, mas ela está suspensa. Além disso, o endereço registrado no Exército não é o do Rio de Janeiro. Portanto, o ex-deputado não poderia ter armas e munições no local em que foi preso. O Exército abriu um processo administrativo que pode cancelar em definitivo a licença de Roberto Jefferson. Um homem teve a moto, a carteira, o capacete e a jaqueta roubados na zona sul de São Paulo. 5 criminosos perseguiram o motociclista até ele parar e descer da moto. 2 assaltantes estavam armados. A vítima foi cercada e teve a arma apontada para a cabeça. Depois de ter os pertences roubados, o homem saiu correndo. Até agora, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. 3 criminosos morreram numa troca de tiros com policiais na Grande Belo Horizonte. Eles tinham sequestrado um PM por engano, achando que o policial era funcionário de uma agência bancária. O tenente da Polícia de Minas Gerais foi rendido quando chegava em casa em Corinto, a 200 quilômetros da capital mineira. O alvo dos bandidos, na verdade, era um gerente de banco que morava no mesmo imóvel até alguns meses atrás. Dali, percebendo o erro que cometeram,
vão juntos com o policial, inclusive, segundo informações das testemunhas, um deles utilizando a farda do policial. E aí eles empreendem fuga com o oficial dentro do veículo. O veículo do militar sequestrado foi localizado na BR-040, em Contagem, na Grande BH. A câmera da farda de um policial registrou a perseguição aos bandidos, que atiraram várias vezes contra a viatura. Calma. Vai. Cercados, os criminosos fugiram a pé. Neste momento, é possível ver o tenente que era mantido refém sendo resgatado em segurança. Vem, abaixa, briga. Algum lugar? Calma. Você é a polícia, velho? Sou. Calma, tá de boa. Só com nós, beleza? Você tá em algum lugar? Só estilhaço, né? Porque o tempo todo essa era a ameaça de que ele seria morto, foi agredido por várias vezes, como eu falei, foi filmado, foi fotografado. Essas fotos e vídeos foram enviados para outros autores. Os criminosos tentaram se esconder em um parque e houve uma intensa troca de tiros. Moradores registraram o confronto. Tem mulher gritando, tem homem gritando. Deve ter feito alguém de refém, na moral. Os corpos dos 3 homens foram encaminhados para o ML e ainda não foram identificados. O policial feito refém recebeu atendimento médico e está fora de perigo. E essa é a resposta que nós sempre daremos quando for necessário. 3 autores armados, 3 armas de fogo apreendidas, empreenderam ali contra as nossas guarnições, atiraram contra os policiais militares do batalhão Rotan e tiveram a resposta proporcional, que foi o disparo de arma de fogo. O turista que morreu numa tirolesa em Aracati, no Ceará, filmou a própria queda. O acidente aconteceu há 2 semanas e as imagens só foram divulgadas agora. Sérgio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, descia na tirolesa quando, de repente, a viga que sustentava o equipamento tombou. O turista caiu e bateu com força contra a areia. A esposa dele também gravou o momento do acidente, que aconteceu no dia 10 de outubro. O homem, natural de Belém, no Pará, foi socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital. A prefeitura de Acarati interditou todas as tirolesas da cidade para inspeção técnica. A Polícia Civil do Ceará apura as circunstâncias do acidente. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, um morador de rua deu um soco no rosto de um jovem. Com o impacto, a vítima caiu no meio da rua e quase foi atropelado por um caminhão. O ataque foi numa das vias mais movimentadas da cidade. O agressor ainda não foi identificado. Olá, meu nome é Guilherme, sou daqui de Recife e a minha dúvida é, eu posso levar algum pet comigo para a hora da votação? O local de votação não é nem a sessão eleitoral. Geralmente são as escolas. São locais que os animais não são permitidos entrar. Então, o TRE de Pernambuco não tem nenhuma norma, nem estimula levarem pets para locais onde são cedidos particular ou público, mas que no dia a dia não têm acesso a animais. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre combate a fake news. Os ministros rejeitaram o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender trechos da norma. A resolução permite que o TSE retire das redes sociais conteúdos considerados falsos, mesmo sem ação do Ministério Público. O tribunal também pode suspender temporariamente perfis, contas ou canais em mídias sociais. Augusto Aras afirma que a medida caracteriza censura prévia. Manifestantes fazem agora em São Paulo um ato contra a censura, os ataques à liberdade de expressão e à democracia. A repórter Estela Freitas está no MASP, na Avenida Paulista, e tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Estela. Olá, Érica, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o ato aqui na Avenida Paulista começou pouco antes das 7 horas da noite. Agora há pouco, os manifestantes foram autorizados pela Polícia Militar a ocupar uma das vias aqui da Avenida Paulista, no sentido Consolação. Trouxeram bandeiras, cartazes, carro de som. E o grupo que está aqui se posiciona contra as últimas decisões do TSE, que aprovou na última quinta-feira uma proposta que permite à Corte Eleitoral facilitar a retirada de conteúdos classificados como desinformação, as fake news, nas redes sociais. O texto também limita o acesso de anúncios em sites antes do segundo turno.
Os manifestantes caracterizam como censura, ataque à liberdade de expressão e à democracia. Eles se dizem contra uma censura prévia e defendem que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ainda não tem uma previsão para liberar a via. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão de suspender o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. O ministro Luiz Roberto Barroso analisou o recurso da defesa de Paulo Dantas e decidiu devolver o mandato ao governador. Na decisão de Barroso, consta que há dúvida razoável sobre a competência do STJ para julgar o caso, já que as suspeitas se referem ao período em que o governador era deputado estadual. O ministro destaca ainda que a decisão não interfere na continuidade das investigações, caso a prova apurada seja consistente com a atuação do governador no cargo. Acompanharam Barroso os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Paulo Dantas foi afastado do cargo no último dia 11, após decisão da ministra do STJ, Laurita Vaz, confirmada pela maioria da Corte. A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal, que investiga a atuação de funcionários fantasmas e desvios de verbas públicas na Assembleia Legislativa de Alagoas. Segundo a investigação, aproximadamente 54 milhões de reais foram desviados desde 2019 no esquema. Dantas se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. Hoje, a justiça foi restabelecida. A verdade vence a mentira. A verdade vence a fake news. E o que o povo de Alagoas quer é um projeto que tenha conteúdo, um projeto que demonstre que pode melhorar a vida das pessoas. E esse é o nosso projeto. A disputa pela presidência da República entre Lula e Bolsonaro é a 7ª definida em segundo turno desde a redemocratização na década de 80. Nesse período, apenas 2 vezes um candidato venceu no primeiro turno. Há 6 dias da votação, o cenário é de muito equilíbrio. As pesquisas mostram uma disputa acirrada entre Lula, do PT, e Bolsonaro, do PL. Esta é a eleição mais politizada, agora não é a mais disputada. O segundo turno de Aécio contra Dilma alternava a liderança entre os dois candidatos. Desde a primeira votação após a redemocratização, apenas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro turno. Ele venceu em 1994 e 98. Depois, todas as outras disputas foram definidas em 2 turnos. Os especialistas explicam que a definição frequente em segundo turno é reflexo de um sistema que tem como principal característica um grande número de candidatos e de partidos políticos. O segundo turno é feito exatamente para que garanta uma maioria de um candidato. Maioria que é muito difícil de ser alcançada no primeiro turno. Então o eleitor pode 2 vezes escolher alguém que ele tem uma preferência clara no primeiro turno e depois um voto mais útil, mais racional do segundo, independente da sua preferência inicial. Durante mais de 20 anos, as disputas foram entre candidatos do PT e do PSDB. Em 2018, Bolsonaro concorreu pelo PSL e foi eleito no segundo turno com 55,13% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, teve 44,87%. No próximo domingo, haverá votação também para governador em 14 estados. Mas a maior expectativa é mesmo para saber quem vai vencer a corrida eleitoral pela presidência da República. O eleitor está afirmando e votando em 2 mundos que ele já conhece. Ele sabe o que é viver num país presidido por Bolsonaro e sabe o que foi viver no país presidido por Lula. E a partir daí tem feito a sua escolha. Eu não votei no primeiro turno. Posso votar agora? Quem deixou de votar no primeiro turno, compareça agora no dia 30 para escolher o próximo presidente da República. Não vai ter problema nenhum, quem estiver com a situação regular. E as pessoas que não votaram vão ter 60 dias após a eleição para justificar o motivo da ausência. Agora, a agenda de campanha dos candidatos a presidente. Lula, do PT, participa de uma live com aliados. O encontro, transmitido pelas redes sociais do petista, é para apresentar as principais propostas para o país se ele for eleito.
Entre os presentes estão o ex-governador de São Paulo e vice na chapa, Geraldo Alckmin, a ex-ministra Marina Silva e a senadora Simone Tebet. Mais cedo, o candidato também deu entrevista. Um dos destaques foi a educação. Segundo o petista, o tema será uma das prioridades do governo dele, se eleito. A educação é a única coisa que pode garantir que esse país um dia será competitivo com os países mais avançados. Será a única coisa que vai garantir que um dia a gente vai deixar de exportar não apenas commodities, mas a gente vai exportar inteligência, vai exportar conhecimento. E por isso, para mim, a educação ela é fundamental. O candidato disse que ainda não conhece os detalhes do orçamento de 2023 e, por isso, ainda não sabe como irá remanejar os gastos para garantir mais recursos para o setor, caso seja eleito. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu a agenda de campanha no interior da Bahia. Bolsonaro chegou ao município de Guanambi no início da tarde. Ele participou de uma motociata e de um comício no centro da cidade. O presidente estava acompanhado do prefeito da cidade, Nilo Coelho, do União Brasil, e do deputado federal e ex-ministro da Cidadania, João Roma. Após o evento, Bolsonaro seguiu para Barreiras. Ao chegar no aeroporto, foi recebido por uma multidão de apoiadores. Ele se reuniu com lideranças políticas e empresários ligados ao agronegócio. Depois deu uma entrevista a uma rádio e participou de um comício no centro histórico da cidade. Voltamos a amar a nossa bandeira, ter orgulho de sermos brasileiros, investirmos no verde e amarelo. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais um levantamento com as intenções de voto para presidente da República. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Na simulação do segundo turno, na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, Lula do PT aparece com 50,2%. Jair Bolsonaro do PL ficou com 49,8%. Ambos estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. A amostragem de votos válidos não leva em consideração os votos brancos e nulos. Já no cenário geral, também na pesquisa estimulada, Lula tem 46,3% e Jair Bolsonaro 45,9%. Com este resultado, ambos também estão tecnicamente empatados. 3% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 4,8%. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 162 municípios de todo o país e foi realizada entre os dias 20 e 24 de outubro. Bom, e essa pesquisa é o tema da rodada de opinião. A disputa acirrada, apertada como talvez nunca antes, desde a redemocratização do país, indica que segundo turno é mesmo outra eleição. A pesquisa do Instituto Paraná mostra que Bolsonaro cresceu e o crescimento é contínuo. Mas Bolsonaro está enfrentando um jogo sujo do PT, dos que viraram inimigos durante a campanha e de uma parte da imprensa, que batem pesado na TV e nas redes sociais e sem punição do TSE, da Justiça Eleitoral. Faltam 5 dias para o segundo turno e ainda há indecisos. Eleitores que não querem votar em nenhum dos dois. São quase 8%. Parece pouco, mas somados aos que não vão comparecer no próximo domingo, a alta taxa de abstenção ou isenção pode ser decisiva para o resultado final. Lula e Bolsonaro empatados na Paraná Pesquisas dá uma dimensão de como a disputa será apertada. Disse isso aqui ontem. Outros institutos mostram Lula à frente com até 8 pontos de diferença e também com menor rejeição. A avaliação do governo Bolsonaro, que é um preditor importante de voto, também parou de melhorar. Há pouquíssimos indecisos, ou seja, o lago para pescar votos praticamente secou. Os tiros de fuzil de Roberto Jefferson contra a polícia no domingo atingiram em cheio a campanha do presidente
presidente Bolsonaro. Interromperam a narrativa de censura e ameaças às liberdades por parte do TSE e inverteram os sinais. Agora é a campanha lulista que larga mais animada na semana final do segundo turno, enquanto a de Bolsonaro tenta mudar o tema. Disse ontem que rádios do Nordeste não estão exibindo inserções comerciais de Bolsonaro, mas sem apresentar provas, a história não colou. Agora é tudo ou nada. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação do mês, subiu 0,16% em outubro. A alta interrompe 2 meses de deflação em agosto e setembro. No ano, a taxa acumula alta de 4,8% e nos últimos 12 meses de 6,85%. Eu posso votar depois das 5, se tiver muita fila? Quem entrar no colégio ou na faculdade, no local da sessão eleitoral, antes das 17 ou até 17 horas, vai poder votar. Vamos supor que você chegue lá 5 para 5 e encontre 100 pessoas na fila, na sua frente. Sem problema, você já entrou, então você vai poder votar. Se for necessário, o mesário vai dar uma senha para o eleitor. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso ou detido a não ser em caso de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. A medida está prevista na lei eleitoral e tem o objetivo de evitar qualquer tipo de abuso de autoridade que possa impedir o eleitor de exercer o direito ao voto. A imunidade vale até 48 horas depois do segundo turno das eleições. Advogados do presidente Jair Bolsonaro entregaram agora há pouco ao Tribunal Superior Eleitoral os documentos que comprovariam supostas fraudes eleitorais em emissoras de rádio de todo o país. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem as informações ao vivo. Boa noite, Igor. Oi, Lacombe. Boa noite a você, a Érica. Boa noite também a todos que nos acompanham aqui no nosso Rede TV News. É isso mesmo. A defesa do presidente Jair Bolsonaro, que também dá amparo jurídico à campanha dele, à disputa pela presidência da República, acaba de entregar o documento que contém provas às denúncias feitas ontem. Esse documento foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral ao ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente do TSE havia divulgado que precisaria de provas. Ele fez aí um despacho onde alegava que o documento entregue ontem pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, ainda não continha nenhuma prova e disse que precisava, abre aspas, de um documento mais sério. Ainda no despacho apresentado por Alexandre de Moraes, o documento entregue ontem não especificava quais emissoras de rádio, nem os dias, nem os horários. Ele alegava que não haveria as inserções da propaganda do presidente Jair Bolsonaro. Então, estipulou um prazo de 24 horas para que a campanha do presidente entregasse um documento mais completo com as devidas provas à denúncia que a campanha fez. Esse documento acaba de ser entregue ao TSE, agora cabe ao tribunal analisar e tomar as devidas providências. Nós fizemos uma reportagem que detalha um pouquinho melhor esse assunto. Vamos acompanhar. O caso veio à tona depois que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o chefe da comunicação da campanha de Bolsonaro, Fábio Van Garten, denunciaram que 154 mil inserções de Bolsonaro não foram exibidas em emissoras de rádio de todo o país. O suposto privilégio à campanha do ex-presidente Lula teria ocorrido entre os dias 7 e 21 de outubro. A equipe do presidente alega que perdeu mais de 2.200 horas de divulgação de conteúdo, o que caracterizaria fraude eleitoral. Primeiro, com uma denúncia que a gente recebeu que algumas regiões do Nordeste não estavam sendo contempladas pelo nosso plano de mídia. Mais a fundo, conforme o ministro Fábio Faria acaba de falar, chegamos no número de 154 mil em apenas 15 dias de período auditado.
O que nós queremos é que seja restabelecido o direito igualitário de disputar as eleições. E como o presidente... Não sei se dá tempo, né, para que seja restabelecido todas essas horas. Tem que fazer uma conta. Mas que seja feito rápido isso. De acordo com a auditoria contratada pela campanha de Bolsonaro, das mais de 294 mil inserções em programas de rádio do Nordeste, 161 mil foram de conteúdos do candidato do PT, uma média de 18% a mais do que o conteúdo do presidente Jair Bolsonaro. Na região Sudeste, a situação foi pior. 278 mil das quase 500 mil inserções foram sobre Lula, uma diferença de 21%. Em todo o país, foram 844 mil inserções para Lula e quase 700 mil para Bolsonaro. Alexandre de Moraes e coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro conversaram horas depois da denúncia. O presidente do TSE reforçou a gravidade das acusações e pediu as provas. A auditoria contratada pela equipe de campanha do presidente foi feita pela empresa Audiência Brasil Tecnologia, sediada em Florianópolis, Santa Catarina. A empresa Audiência Brasil Tecnologia, responsável pelo levantamento, foi procurada pela nossa produção, mas até o momento não respondeu os questionamentos. As campanhas de Lula e de Bolsonaro também não se manifestaram. Eu posso votar com a camisa do Brasil? Não há restrição quanto à vestimenta dos eleitores. Eles podem fazer essa manifestação silenciosa, usando inclusive camisetas de partidos, a camiseta da seleção, a camiseta do Brasil, a camisa vermelha, a camiseta amarela, a camiseta verde. Contanto, o que é vedado no dia da eleição é aglomeração ou fazer boca de urna, mas a manifestação individual e silenciosa do eleitor é permitida de todas as formas. Bom, e se você quiser rever essa edição do Rede TV News, inscreva-se no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticias Rede TV. Boa noite. O Rede TV News termina aqui. Boa noite, até amanhã.